Olá, seja muito bem-vindo ao Devocional 2024. Você sabe, estamos viajando de Gênesis a Apocalipse em um estudo muito especial das Sagradas Escrituras para o nosso dia a dia. Hoje nós estamos em Ezequiel capítulo 40, 41 e 42. E dentre os assuntos que me chamaram a atenção estão os seguintes. Você vê, ouve e sente com os seus olhos, ouvidos e coração ou dos outros? Deus de detalhes e a separação do santo e profano. Venha comigo então, a partir de agora. No capítulo 40, quando fala sobre a visão do templo, antes dele entrar neste assunto da visão do templo, diz assim o versículo 4. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Aqui, Deus estava para trazer a Ezequiel uma visão de uma revelação. E ele deixa claro que ele queria que a experiência de Ezequiel fosse algo que ele não dependesse do que alguém lhe falasse, alguém trouxesse o que estava em seu coração ou ouvisse pelo ouvido dos outros. Aliás, é isso que a religiosidade faz. Ela faz com que você seja uma pessoa que viva assim, dependendo do que os outros veem, dependendo do que os outros ouviram e seguindo o que foi colocado no coração dos outros. Isso é uma das piores coisas que a religiosidade faz. E tudo isso para que você viva uma dependência espiritual de alguém. Para que você tenha alguém como uma ponte entre você e Deus. Já a fé bíblica, ela nos faz ver com os nossos olhos, Deus revela aos nossos olhos, Ele fala aos nossos ouvidos e Ele coloca no nosso coração. Ou seja, nós temos uma experiência individual e particular com Deus. Busque isso através do seu aprofundamento na palavra de Deus. Já no versículo 5, a palavra de Deus ela diz assim: vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício uma cana e a altura uma cana. Quando você lê o capítulo 40 em diante, você observa que ele fala com muitos detalhes sobre o templo. Então é importante você entender sobre o que ele estava aqui falando nesta revelação a Ezequiel. Os intérpretes discordam entre si quanto ao significado desses capítulos. Alguns insistem em dizer que se trata de uma referência ao Templo de Salomão. Existem, no entanto, várias diferenças importantes entre esse templo e o de Salomão. Por conseguinte, outros pensam que se trata de uma planta do templo que Ezequiel pretendia que os exilados edificassem quando voltassem a Jerusalém. Até porque estava tudo destruído. Uma terceira visão diz que, como Ezequiel era profeta e não arquiteto, esses capítulos devem ser interpretados de modo simbólico. Essa opinião, esses capítulos, foram cumpridos figuradamente na igreja ou numa era messiânica futura. Na igreja, esse templo, entre aspas, eles representam as bênçãos que Deus tem para ela. Quanto a uma era messiânica, a simetria perfeita do
entre aspas, templo, exprime simbolicamente a perfeição do plano de Deus para o seu povo, que foi restaurado. Ainda outra teoria crê num cumprimento futuro e literal dessa profecia, quando Cristo voltar para estabelecer seu reino messiânico. Alguns levantam objeções contra essa interpretação e dizem que reinstituir os sacrifícios do Antigo Testamento parece contrário ao Novo Testamento. Você vê mais sobre isso em Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 18. Os que esperam que haja um tempo, de fato, na era messiânica, entendem, no entanto, que sua cerimônia são simples memórias da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus. É sobre este sacrifício que eles acreditam que esteja aqui se referindo. Já no capítulo 41, ele continua falando sobre as medições, os espaços, os detalhes sobre o templo. O versículo 1 diz: Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. E é importante você, quando lê, você pedir a Deus que Ele fale com você sobre aquilo que você está lendo. Quando eu li esta palavra, este capítulo, o que me saltou aos olhos foram os detalhes. Deus é Deus de detalhes. E por Ele ser detalhista, eu pensei, refleti, se Ele expôs tantos detalhes sobre o templo material, o templo físico, imagine o quanto Ele nos vê e cuida de nós em cada detalhe. Que maravilhoso, não é verdade? E para terminar, o capítulo 42, no versículo 20, quando ainda ele continua falando sobre essa obra, o versículo 20 diz assim: mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Veja, o templo e tudo que nele havia era reservado exclusivamente para Deus. As coisas dedicadas para uso no culto a Deus eram um santo. Eram santos. Todos esses elementos. E somente os sacerdotes que eram estipulados tinham acesso a estes. As coisas profanas, entretanto, podiam ser usadas por todos, na vida de todos e todos os dias. O muro que demarcava a separação entre essas duas categorias era importante para garantir o respeito do povo para com a santidade de Deus. Isso nos ensina que tudo tem o seu devido lugar, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico e material. E devemos aprender a respeitar esses limites e espaços. Foi bom para você o devocional de hoje? Então, clica nesse aviãozinho que está aqui e envia todos os seus contatos. Além disso, deixe o seu like, o seu comentário, envie a todos os suas listas de transmissão, além de colocar no seu story. E com certeza assim vamos engajar este devocional a milhares e milhares de pessoas. Você é especial para Deus. Amanhã a gente volta.